E aí, Isabela, tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Prazer falar contigo aí, com todos os alunos, né, os ouvintes. Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho com o pessoal da Universidade Católica de Santa Catarina, no curso de Gestão do Esporte e Direito Desportivo, que o IBDD é parceiro na formação dessa turma aqui. A ideia de trazer os convidados aqui é de trazer as outras modalidades importantes que nós temos, que eu vou falar para eles muito mais sobre o futebol, sobre o registro, a transferência, os contratos aqui. E a gente já ouviu o Felipe Souza, lá de Campinas, para falar um pouquinho da realidade do basquete. Vamos ouvir o Tavinho também para falar sobre a parte do voleibol. E eu queria ouvir de você a parte do futsal. Então, antes de te apresentar, né, Felipe Isabela, mestre e doutor em Direito pela USP, escreveu no primeiro sobre direito de imagem, não é isso? E o segundo sobre os intermediários, né? As duas viraram livro e as duas teses eu recomendo que vocês leiam esses livros para aprender pra caramba. O Isabela é um dos sócios fundadores do IBDD e agora é conselheiro lá, junto comigo, estamos no conselho do IBDD. Então, velho, o que eu preciso perguntar para você, aliás, foi meu professor na pós-graduação, então por isso que eu chamo ele de professor até hoje. O que eu queria saber de você aí são as peculiaridades dos contratos dos atletas com os clubes do futsal. Conta um pouco dessa história aí para a gente, que eu sei que ela é bem peculiar. Bom, prazer, Gustavo Delpin e os alunos da Universidade de Santa Catarina, Universidade Católica, né? Católica de Santa Catarina. Prazer, estou à disposição, e é um prazer falar sobre direito esportivo e sobre futsal, né? O Gustavo me convidou aqui porque sou um dos fundadores da Liga Futsal, sou advogado e assessor jurídico da Liga desde a sua fundação em 2014. Apesar de a gente estar na 26ª edição, está para começar agora no próximo final de semana, a Liga Futsal ela era um produto da confederação, né? A partir de 2014, que os clubes, que a gente chama de franqueados, é um sistema, acho que está na moda essa semana, por conta da Superliga, né? Mas é uma liga... a sua deu certo? A sua durou mais de 2 dias? Já tem agora, vamos para o oitavo ano. Mas era um produto dentro da confederação e um sistema de franquias, né? Só que administrado pela confederação, e a partir de 2014 os franqueados, os clubes, acabaram formando uma entidade própria e administram, em parceria também junto com a confederação, agora com a CBF, também algumas questões de atletas, e tem uma administração, em termos de gestão de administração esportiva, muito bacana. É um case aí para ser estudado. E a questão dos contratos passa um pouco por isso. Quando nós fundamos a Liga em 2014, existia em andamento, cada clube tinha um sistema de contratação completamente diferente. Em clubes que não tinha nem contrato, era o que era combinado, pagava em dinheiro para o atleta. Tinha clube que tinha contrato CLT, tinha clube que tinha contrato, o contrato de atleta profissional mesmo, de futebol, outro não CLT, outros tinham um contrato de prestação de serviço, um contrato de imagem qualquer. Mas estava em andamento, desde 2009, um inquérito administrativo, um inquérito perante o Ministério Público do Trabalho, inclusive aí em Joinville, para apurar a relação trabalhista dos atletas com os clubes. Porque um dos jogadores da Liga, das equipes, acabaram fazendo uma denúncia no Ministério Público, falando que ele não tinha contrato, que tinha que ser apurado, e o Ministério Público instaurou um inquérito e começou a investigar a relação dos atletas com os clubes de futsal. Esse inquérito demorou bastante para começar efetivamente a andar, a analisar o mérito, porque começaram a discutir primeiro a competência, por que em Joinville, se a sede da confederação era em Fortaleza, por que não em São Paulo? Enfim, foram feitos diversos recursos, suscitadas discussões sobre competência, até que se firmou a competência para analisar a questão, mesmo em âmbito nacional, perante a promotoria de Joinville. E aí o que a promotoria de Joinville fez? Ela encaminhou cartas precatórias para serem ouvidos atletas de uma listagem de clubes que foi fornecida pela confederação, os clubes que participavam da liga, clubes que participavam dos principais campeonatos estaduais,
para que fossem ouvidos os atletas. Ele estabeleceu lá a letra, todos os atletas com a letra L, M, não lembro exatamente qual a letra, e essas precatórias foram expedidas para cada comarca para esses atletas serem ouvidos, para tentar identificar qual era a relação que esses atletas tinham com cada clube. Então, e aí que foram chegando aos autos informações de Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa, Açoeva, Erechim, aí de Santa Catarina tem também diversos times, Paraná, São Paulo, Minas, equipes do Nordeste, Brasília, cada um com uma situação, mas em termos gerais, os atletas eram praticamente o que se concluiu ali, que depois o promotor chegou a uma certa conclusão de que existia em muitos, ou na maioria dos clubes, ou dos principais clubes, uma relação de trabalho que não estava convencionada, que não estava firmada, não estava pactuada, sim, eram contratos ali, acordos verbais e outras situações que infringiam a legislação trabalhista. Nesse meio tempo, a Liga foi fundada, foi oficializada, né, em 2014, quando esse inquérito, como eu falei, começou em 2009. Em 2014, ele estava nessa fase aí de conclusão, da chegada das últimas precatórias, dos últimos ofícios. Vocês pegaram o negócio, vocês herdaram uma bomba grande. Na verdade, eram os clubes, né? O que aconteceu é que a Liga acabou, como a Liga era uma entidade na época com 20 clubes, e os 20 clubes da Liga estavam envolvidos respondendo essas cartas precatórias, chegou-se à conclusão de que, para a Liga não começar com um grande problema, porque esse inquérito muito provavelmente ia gerar uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, para que fossem regularizadas todas as situações, e eventuais com multas, indenizações, registros retroativos, ou seja, ia ser um problema grande para a modalidade. Então, em acordo com todos os clubes, a Liga entrou em contato lá com a promotoria e começou uma série de conversas e negociações para que a Liga fosse um anteparo para essa questão e firmasse, como acabou sendo firmado em 2016, salvo engano, um TAC, um termo de ajuste de conduta, porque também não era interesse da promotoria, se ela sabia que uma ação desse tipo praticamente sepultaria a modalidade no país todo, né? E, sendo um promotor, o promotor era da região, de Joinville é uma das principais equipes, e ali no entorno ele conhece, ele sabe da importância da modalidade, principalmente para cidades aí do sul do país, né, e do interior. Veja, o futsal não está em Curitiba, não está em Florianópolis, não está em Porto Alegre, então no interior dos estados. No interior dos estados. Então ele sabe o quanto que isso é importante para a modalidade. Então ele, muito bacana, a gente negociou e conversou e negociamos um TAC, um termo de ajuste de conduta, que a Liga se comprometia a colocar no seu regulamento da sua competição, que só poderiam participar dos campeonatos da Liga as equipes que tivessem contratos com os seus atletas de acordo com a Lei Pelé. Basicamente não é exatamente isso, mas é basicamente o termo do acordo. Com base nisso, ele acabou suspendendo o inquérito, o andamento do inquérito, não propôs nenhuma ação, por mais que talvez tivessem alguns clubes que tivessem também a situação parecida com os clubes da Liga, mas ele se deu por satisfeito, tendo os 20 principais equipes do país encaminhado uma solução. E deu um prazo de 1 ano ou 2 anos para que os clubes se adaptassem e passassem a celebrar os contratos de acordo com a lei. Passou um primeiro ano, o segundo ano, quando foi entrar em vigor, a gente conseguiu mostrar para ele que a gente precisaria de mais um tempinho para poder regularizar, conseguimos mais 1 ano, e a partir do terceiro ano, se não me engano, 2018, a Liga passou a exigir que todos os clubes participantes da competição tenham um contrato de acordo com a legislação esportiva, com a Lei Pelé. A gente tem feito um acompanhamento anual com os clubes da Liga são obrigados a entregarem na Liga, para poderem participar da competição, entregarem uma declaração com firma reconhecida pelo seu presidente, dizendo que estão cientes do termo de ajuste de conduta e que todos os atletas possuem contrato de acordo com a legislação esportiva. Então, o futsal aí nos últimos 4, 5 anos saiu de uma zona cinzenta, ou de uma zona de informalidade, e passou a ter insegurança jurídica, né? Insegurança jurídica para todos, né? E passou a ter uma relação mais formal e mais
organizada com seus atletas. Mas que tipo de contrato que eles fazem? Qual o tipo de contrato se muitos jogadores não são profissionais? Esse é uma outra questão. Então, tem muitos clubes que têm uma relação estritamente profissional com seus atletas, no sentido de terem contratos de CLT. trabalho ou evento CLT, ou também, além do contrato CLT, o contrato de imagem, dependendo do valor que o atleta recebe, dentro daquela proporção de 60-40, tá. Que é o que determina a lei, o que indica a lei, né? E alguns clubes que têm ainda o futsal com uma modalidade ainda semi-profissional, vamos dizer assim, ou meio que amadora, e que ainda recebem recursos via lei, através de lei de incentivo, eles também ainda, que isso também está dentro da lei, ainda também podem utilizar os contratos de bolsa atleta, bolsa auxílio. Legal. E muitos clubes ainda vivem não só das leis de incentivo federal, que são mais conhecidas, mas às vezes municipal, estaduais, né? Municipais E as municipais, alguns convênios com prefeituras, porque você tem os jogos regionais, né? Você tem que ele representa as prefeituras, né? Eles representam as prefeituras perante os jogos regionais, então muitos deles acabam recebendo também via algum convênio, algum tipo de bolsa atleta, bolsa auxílio. Então, legal. Isso também pactuado. Então, a gente saiu aí de uma informalidade total para um sistema bem formal, pactuado, escrito para o futsal brasileiro. Principalmente não, para os clubes da Liga, né? Da Liga Nacional, que são aí, hoje somos a edição vai começar com 23 clubes. Legal, muito bom. E existe registro desses contratos, ou tem o controle? Você já falou dessa declaração, então o clube te entrega a declaração dos atletas, e isso vale para vocês como a documentação necessária. Isso vale. Nós não funcionamos como vocês funcionam aí nas federações de futebol, não é necessário o registro protocolar dos contratos. O registro dos contratos, né? Tá. Até por ser uma liga, nós temos um controle, um sistema interno que faz um registro, né? Para começar a competição, o clube pode inscrever até o número X acho que são 35, é número X de atletas, mas a gente utiliza para facilitar, em termos de convênio, o sistema feito pela federação e pela Confederação Brasileira, Federação Local e Confederação Brasileira de Futebol de Salão, os registros federativos para saber em quais clubes os atletas estão registrados. E inscrição? Ele se inscreve por um time para começar a competição, ele pode se transferir para outro? Existe essa possibilidade no regulamento? A gente criou uma janela de transferência, já tem, acho que vai para o terceiro ano da janela de transferência. Legal. A partir foi até curioso isso, a gente teve um probleminha no ano passado por conta da pandemia. Era até a sexta rodada, poderia ter transferências entre os clubes e os atletas que tivessem jogado, independente dele ter jogado, um pouco diferente do futebol, dele ter jogado 6 jogos, no futebol o cara tem que ter jogado 6 jogos, não, era até a sexta rodada, em vez dele ter jogado todos os jogos ou não ter jogado nenhum jogo, existiria uma possibilidade do clube fazer a transferência, do atleta ser transferido e poder jogar. Mas por conta da pandemia, nós tivemos que fazer, as rodadas são 23 cidades. Cada cidade uma legislação diferente. Então, tinha cidade que estava apta para jogar, cidade que não estava apta. A gente fez grupos regionalizados, então teve estado que começou um pouquinho depois. Então, as rodadas não foram síncronas, foram assíncronas. Então, nós alteramos não para o número de rodada da competição, mas para o número de jogos da equipe cedente. Então, é basicamente esse o sistema. É semelhante ao sistema do basquete que a gente falou com o Felipe, é o primeiro turno. Você pode, até o final do primeiro turno, o atleta que jogou um turno, até o final do primeiro turno, pode se transferir para outra equipe. Se passar do primeiro turno, ele não pode mais também transferir. E aqui, para a gente, você sabe, não pode. Né? O atleta nem da 1, da 2 e da 3. Ou seja, ele não pode sair de um time da 3 e disputar a competição do Campeonato Paulista. Estadual, né? Na estadual. Na nacional tem a janela de 6 jogos. Né? 6 ou 7 jogos também. Isso aí. Cara, era isso, velho. Muito obrigado, porque é um tipo de experiência. Eu sempre falo para eles, né, quando a gente conversa em aula, que muitas coisas eles vão aprender em livro, que é o básico,
mas, cara, o que a gente tem da experiência de quem está dentro das associações, das ligas, das entidades de administração, essa experiência ninguém tem, né, cara? A gente tem que ouvir de vocês mesmo para conseguir fazer e conseguir trabalhar. E o incentivo que a gente dá para eles é de estudar e de ir atrás das coisas de cada uma das modalidades, né? E, bom, para os alunos, depois você pode passar meu contato, estou à disposição de todos, de todas eu aí vou, que eu vou quiserem colocar seu e-mail, tirar eu não alguma sei, dúvida. na edição, me passa aqui no WhatsApp, por favor, depois que a gente terminar, o que eu posso passar de dados para ele. Eu vejo se na edição do vídeo a gente consegue colocar embaixo, se conseguir fica bom demais, senão eu falo na aula. Tá bom, a gente ficou à Beleza? disposição. E tinha um livro do Joelmir Betti, ele usou uma frase, eu nem sei se a frase era dele ou não, mas eu lembro que tinha em casa, na casa dos meus pais, que eu sempre lia aí depois, né? Que na prática, a teoria é outra, né? Então, assim, com certeza. a gente, na teoria, eu mesmo que você falou, eu escrevi sobre direito de imagem, todo bonitinho, como tem que fazer para não ser fraude e tal, mas na hora que você vai trabalhar no dia a dia, você acaba se deparando com algumas situações totalmente fora da teoria. A gente tenta... Teoria é bom para você tentar chegar o mais perto, se não conseguir fazer igualzinho, o mais próximo possível para evitar os riscos, né? A gente aprende os princípios, né? Aprende os princípios e depois começa a falar quem te contratou? O atleta, então nós vamos usar só essa parte aqui, ó. Daí não, foi o clube, não, então peraí, vamos pegar essa outra aqui que a gente aproveita e faz. Não, velho, tá perfeito. Valeu. Valeu, obrigado pelo convite e valeu, um abraço. Excelente, bom demais. Vou passar para eles e depois editado eu passo para você aí. Tá bom. Valeu.